Oi pessoal, aqui é a Andressa e hoje eu vim trazer para vocês a tag Doenças Literárias. Como vocês já devem ter percebido, a minha voz está extremamente fanha e eu estou extremamente resfriada, dá pra perceber na minha cara. Por isso eu resolvi trazer para vocês a tag Doenças Literárias. Então vamos lá, quem criou essa tag foi a Sara Sahir, eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo. Eu não sei quem traduziu, mas ela consiste basicamente em relacionar 8 doenças com 8 livros. Então vamos começar. O primeiro item é Diabetes, um livro muito doce. E para esse tópico eu escolhi O Menino no Espelho, de Fernando Sabino. Eu acho esse livro uma graça, uma fofura, uma pureza só. Que é basicamente a história, são as memórias do Fernando Sabino de quando ele era pequeno, lá em Minas Gerais. E nesse livro tem a presença muito importante do Odnan Ref, que nada mais nada menos é do que a sua própria imagem no espelho. Que ele trata como se fosse um amigo imaginário, ou como um amiguinho mesmo. Tanto que ele conta aventuras de que ele mandou o Odnan Ref no lugar dele na escola, porque ele não queria ir. Então é de uma pureza tão grande e resgata tantas memórias tão lindas, que é a coisa mais fofa, não tem como não se apaixonar por esse livro. Agora o segundo tópico é Catapora, um livro que você pegou para ler e nunca mais vai pegar de novo. E para esse eu escolhi O Homem Duplicado, do José Saramago. Eu me decepcionei muito porque eu amo José Saramago, eu amei Ensaio sobre a Cegueira, e a premissa desse livro é muito boa, só que ele enrola demais, a escrita é boa, mas o enredo é muito parado, o desenrolar da história é muito lento. Ele vai contar basicamente sobre um professor de história chamado Tertuliano Máximo Afonso, que leva uma vida muito pacata, enfim, normal, como qualquer uma. E um certo dia ele descobre que ele tem um clone, só que esse clone não é qualquer um, ele é um astro de cinema, super famoso. E ele vai tentar começar uma jornada para encontrar esse astro de cinema. E quando isso acontece, eles resolvem trocar de identidade. Só que vocês já devem imaginar que isso não vai dar certo, né? E não dá mesmo, porque algo acontece que esse professor de história tem que assumir o lugar do astro de cinema como se fosse ele. Então, parece uma história muito boa. Eu gostei bastante do filme, é com Jake Gyllenhaal, apesar de ser bem viajado. É muito bom, mas o livro eu achei muito parado. O terceiro tópico é ciclo menstrual. Eu não sei como isso pode ser uma doença, mas um livro que você relê constantemente. E para esse eu escolhi Maus, do Art Spiegelman. Eu li esse livro pela primeira vez quando eu estava na 7ª série. Ele é um livro em quadrinhos, como vocês podem ver, todo em preto e branco. E como dá pra imaginar pela capa, tem a ver com o nazismo, Segunda Guerra Mundial. E sim, esse Art Spiegelman, ele é filho de um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Então, nesse livro ele vai contar basicamente a história do pai durante toda a guerra. Ele foi capturado, foi mandado para os campos de concentração. E o que eu achei muito interessante nesse livro é que ele retrata os judeus como ratos, como aqui na capa, os alemães como gatos e acho que os poloneses como porcos. Eu achei muito interessante essa metáfora que ele faz, além de a história ser excelente. Então, vira e mexe eu me pego relendo esse livro porque é realmente muito bom. Agora, esse quarto tópico é pra mim. Gripe. Um livro que se espalhou como vírus. E eu acho que o livro que se espalhou como vírus, vamos combinar que foi Jogos Vorazes, da Suzanne Collins. Eu não preciso nem explicar pra vocês sobre o que é esse livro, porque todo mundo já tá cansado de ouvir falar sobre ele. Eu poderia ter pego milhões de livros, como Culpa das Estrelas, mas eu escolhi esse justamente porque muitos amigos meus, muitas amigas minhas que não têm o costume de ler frequentemente, pegaram esse livro pra ler por causa do filme ou por causa do rebuliço que tava tendo.
E quase todas elas leram. E eu achei isso muito interessante, porque pegou como um vírus mesmo. Agora, o quinto tópico é Asma, um livro que te tirou o fôlego. E eu considero um livro que me tirou o fôlego A Sangue Frio, do Truman Capote. Tem até filme. Eu nunca vi o filme, eu só li o livro para a faculdade de jornalismo. E eu achei, assim, uma escrita exímia, uma escrita que realmente faz você sentir na pele o que essas pessoas estão sentindo, porque na verdade é a história de uma família com 4 integrantes que são assassinadas. E o livro é contado do ponto de vista dos 2 assassinos. Então imagina só como deve ser. Sim, eu fiquei a noite inteira lendo, me tirou... E é um primor. Pra mim, assim, é um dos livros de jornalismo mais bem escritos. Agora, o 6º livro é Insônia, um livro que te tirou o sono. E um livro que me perturbou muito e me deixou acordada quase a noite inteira foi Cinderela Chinesa, da Adeline Yen Ma. Adeline Yen Ma, que vai contar uma história pessoal, é uma história real. Ela é uma menininha chinesa que nasceu nos anos 40. Então aí já tem 2 agravantes. Ela é menina na China e nasceu nos anos 40, em que houve 2 guerras civis. E para se somar a tudo isso, a mãe da Adeline morreu quando ela era bem novinha, logo depois praticamente dela ter nascido. E o pai, que era um magnata, casou com outra. E assim, ela já tinha 3 irmãos e uma irmã mais velha. E teve agora uma madrasta com 2 filhinhos mais novos. Os 3 filhos mais velhos, na verdade os 4, né, porque tem uma menina, culpavam ela pela morte da mãe. Os 2 filhinhos da madrasta não conversavam com ela. E a madrasta não gostava de nenhum dos filhos do pai da Adeline. Ela foi uma criança muito renegada, ela sofreu muito, ela tinha a escola, uma professora como refúgio, as amiguinhas, e não todas as amiguinhas, né? E esse livro vai retratar todas as vivências dela com essas pessoas que a desprezavam tanto, como que ela faz para tentar vencer na vida, tentar contornar tudo isso. É um livro lindo, mas só de pensar que isso é real, nossa, dá vontade de chorar. E agora, passando pro 7º item, antes que eu esqueça, porque é Amnésia, um livro que você leu, mas não se lembra muito bem. E eu escolhi O Senhor dos Ladrões, da Cornélia Funke. É uma autora alemã. Tem filme desse livro. E ele vai contar, pelo que eu me lembro, ele conta a história de um menino que ele se junta a um grupo de ladrões, ele se torna o Senhor dos Ladrões, só que ele é um menino de classe média bem alta. Isso é tudo que eu lembro do livro. E no filme, eu lembro que tem um carrossel mágico que faz eles ficarem mais jovens, alguma coisa assim. Eu não lembro. Só que aí eu fui ler a sinopse desse livro, eu fui ler na verdade a contracapa, e eu vi que não tem muito a ver com isso. Então eu não sei se eu releio ou se eu vejo o filme de novo, porque eu realmente não lembro nada. Agora, pro último item, eu deixei uma trilogia muito especial. Eu dei uma roubadinha porque eu não vou falar de um, eu vou falar da trilogia inteira, que é pro item Doenças de Viagens. Um livro que te leva para outra época, mundo ou lugar. E eu escolhi, deixa eu ver se eu consigo pegar, a trilogia do Coração de Tinta, que também é da Cornélia Funke, aquela autora alemã de Senhor dos Ladrões. Pra mim, essa trilogia é a melhor trilogia de fantasia do mundo. Ele vai contar a história da Maggie, que é uma menina que ama ler. Então, por aí, muita gente já vai se identificar, porque ela tem livros espalhados por todos os lugares, todos os cantos da casa. E o pai da Maggie tem costume de sempre ler pra ela, tanto antes de dormir, quanto nas horas que eles estão juntos. Então, na casa vivem ela e o pai. A mãe, teoricamente, morreu quando ela era pequenininha. Então, tem um dia que eles estão em casa e uma pessoa estranha bate na porta querendo falar com o Mo, que é o pai da Maggie. Um cara chamado Dedo Empoeirado. Quem se chama Dedo Empoeirado? E a partir disso, o Mo
decide que eles têm que viajar para bem longe e as aventuras começam a partir daí. E a partir daí a Meg descobre que o Mo consegue tirar coisas do livro, ou seja, tirar personagens do livro e colocar pessoas ou coisas dentro de um livro através da fala. Então imagina só, você que sempre quis conhecer seu personagem favorito ou entrar no seu mundo de fantasia favorito, esse é o livro pra você. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa tag. Ela foi a primeira tag do canal, inaugurando comigo doente, mas tá tudo certo porque a tag foi bem condizente com o meu estado de espírito, inclusive. Então, se vocês gostaram, deixem aquele joinha de sempre aqui embaixo. Comentem se vocês gostaram de algum livro, se vocês leram, se vocês querem ler, conversem por lá. E eu vou deixar as redes sociais do canal aqui embaixo para vocês acompanharem as novidades. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!